Fala galera, tudo jóia? Rodolfo aqui do Decisão de Valor. Hoje viemos para falar da alta da nossa Selic. Ontem tivemos aí a reunião do Copom e a Selic subiu mais uma vez, né? Fica com a gente para entender se isso vai ser bom, se vai ser ruim, o que que tem de positivo, o que que tem de negativo nisso e principalmente como é que você tem que reagir com os teus investimentos. Antes da gente prosseguir, deixa aquele like, compartilha esse vídeo, né? Ativa aí as notificações para você sempre saber quando a gente está por aqui falando de alguma coisa relacionado ao seu dinheiro e ajuda a gente, ajuda você também. O YouTube vai sempre te entregar coisas relacionadas ao mundo dos investimentos e finanças pessoais, tá legal? Então vamos nessa. Sem mais enrolação, vamos direto para o assunto. Ontem tivemos aí a reunião do Copom e a gente viu que subiu ali para 13,25% a nossa Selic. A Selic, para quem né, não sabe, aí é a nossa taxa básica de juros. Obviamente é o custo mais baixo que a gente deveria ter do dinheiro no nosso país e ela serve para balizar também os outros investimentos. Uma vez que ela é a taxa básica, né, a com menor risco embutido, os outros têm que pagar um prêmio de risco em cima disso. Então, quando você sobe a Selic, você sobe o preço do crédito em todo o país. Isso afeta a gente, né? Afeta nós como pessoas físicas aí, mas afeta principalmente também as indústrias, né? Então, afeta bastante as ações, o custo da dívida das empresas sobe, afeta o nosso país, porque o custo da dívida do nosso país sobe, enfim, tem uma cascata geral aí. Mas então, se subir 1%, o mercado deve reagir de forma bem negativa, certo? E não é muito bem por aí. Vamos começar então falando um pouco agora dos impactos que isso teve, se foi bom, se foi ruim, e o que é que a gente espera ver nos próximos dias aí. O senso comum diria que a gente deveria enxergar o mercado reagindo de forma bastante negativa, afinal de contas a alta foi grande, né? Mas a verdade é que o mercado já tinha precificado isso, né? A boa notícia é que o Copom agiu de forma que já estava previsto nas últimas reuniões do Copom. Então, quando eles fazem a ata lá da última reunião, quando eles discutem sobre a Selic, eles já deixam para a gente aí uma perspectiva de como é que eles vão reagir nas próximas reuniões. E o que eles fizeram hoje está em linha com o que eles estavam prevendo. Ou seja, embora a coisa não esteja boa, ela não teve surpresas. O mercado não gosta de surpresas. Então, muito do custo que isso tem para o país já está precificado em fundos imobiliários, em ações, é, outros tipos de investimento. Então, a gente vai ver sim uma dança das cadeiras ali, algumas coisas subindo, algumas coisas caindo, mas o grande impacto disso já foi sentido lá atrás, quando o Copom já deu né, o forecast aí de que ele iria aumentar os juros mais algumas vezes. Tá bom? Então a gente não espera ter um impacto tão grande. O que teve de positivo é que precisamos aguardar aí a saída né, da ata final, mas aparentemente o cupom já sinalizou que tem mais uma alta que também já estava prevista, mas que depois ele deve reduzir o ritmo na alta da nossa Selic. Então continua sendo ruim, porque o caminho para o futuro é ainda de alta da Selic, mas a boa notícia é que ele já está sinalizando que estamos chegando num patamar em que as coisas podem ficar mais estabilizadas ali, tá bom? Então isso para o nosso investimento, para o nosso país, para o mercado de uma forma geral, isso é importante, né? Aquilo que eu falei, o mercado trabalha com dúvida, com incerteza. Se ele tem uma perspectiva, ele consegue precificar isso, o impacto vem na hora, né, chacoalha bastante, mas depois isso traz uma certa estabilidade para aquilo que está acontecendo. Então, para ações, fundos imobiliários, mesmo outros CDBs, outros produtos de renda fixa, a coisa fica ali um pouco mais estável. Óbvio que, em estando no Brasil, daqui até isso acontecer, a gente precisa ver como é que o nosso governo vai se comportar. Será que vem mais surpresa aí de gasto governamental? Será que a gente vai ver uma aceleração da inflação maior do que aquela que o Copom estava prevendo? Então pode ser que a alta continue. E se alguma coisa acontecer nesse meio do caminho que nos traga bons resultados, do ponto de vista principalmente fiscal do governo, pode ser que a Selic comece uma taxa de estabilização até antes do tempo, né? De repente reduz um pouco mais a subida dos juros das próximas reuniões ou coisas do tipo. Então, a gente precisa aguardar. Tem um forecast, tem uma previsão e a gente precisa aguardar para ver como é que as coisas vão acontecendo, tá? Então, agora vamos para a parte importante. O que é que você pode fazer com o seu dinheiro e principalmente o que é que eu estou fazendo com o meu dinheiro neste momento, considerando isso tudo? Bom, a primeira coisa é, se você tem uma estratégia bem definida, principalmente quando a gente fala de alocação macro, vou deixar um vídeo para vocês aqui falando disso. O que que é isso? Quanto eu quero ter de renda fixa, quanto eu quero ter de ações, quanto eu quero ter de fundo imobiliário, se é que eu quero ter alguma coisa, cripto, enfim, outras coisas.
Se você tem essa estratégia definida, essas variações elas vão te ajudar no balanceamento, né, desses grandes grupos. Então, pô, se o fundo imobiliário sofrer um pouquinho mais e baixar aquele valor, talvez se você queria ter 20% imobiliário, isso vai cair para 15%. O que significa? Você pode aportar para ir completando até aquele 20% ali, tá bom? Se lá na frente ele voltar a subir, disparar, for parar em 30, você pode aí vender um pouquinho disso e comprar um pouco do que está faltando, tá? Agora, o que fazer agora, neste momento, né? Bom, primeiro, olhar para essa estratégia macro. Segundo, eu ainda não estou tirando nenhum investimento do meu cardápio. Mas, existe um grande mas aqui. Ações e fundos imobiliários, eles estão sofrendo, então o que a gente está comprando hoje não é tanto o resultado presente, a gente está comprando uma perspectiva de futuro. Sempre que a gente compra uma coisa perspectiva de futuro, significa que tem um risco maior embutido. Por quê? Porque aquilo pode não se concretizar. A Selic pode ficar alta por mais tempo, o fundo imobiliário demorar mais para voltar a ter um rendimento interessante, para voltar a valorizar as cotas próximas ao valor patrimonial. Então, tem um risco embutido nisso daí, tá? Os FIIs de papel, eles podem sofrer um pouco mais. A gente não sabe como é que está o portfólio contratado deles lá para trás, né? Então, pode ser que eles tenham feito bons contratos lá atrás, com bons títulos de dívida, que hoje, por essa questão da Selic, não estejam tão atraentes. Ele passa a sofrer um pouquinho mais. Tá? Então, a gente pode ver ajustes ao longo do caminho aí. Ações, a mesma coisa. Você pode estar com uma empresa que, se ela tem uma dívida relativamente alta e a Selic se mantém alta por mais tempo, que ela tem dificuldade de rolar as dívidas de curto prazo para pagar mais lá na frente a um custo interessante, a dívida total, o serviço da dívida total, que é os juros que ela está pagando, pode ficar muito alto, então a empresa pode sofrer mais, né? Mas a boa notícia é que você tem boas empresas, bons fundos imobiliários que ainda continuam bastante atrativos quando você olha para o preço que você está pagando frente ao que você está levando em termos de qualidade. Tá? A gente tem outros vídeos aqui, não vou entrar tão fundo no assunto, dá uma maratonada aí no canal que vocês vão ver, mas o importante é, o que eu estou fazendo? Eu continuo garantindo na renda fixa um rendimento alto para o longo prazo, então a gente tem visto títulos de governo ali a 15%, IPCA mais 7,5%, pô, eu não posso deixar de aproveitar esse tipo de oportunidade. Mas, do outro lado, eu também estou botando um pouquinho de dinheiro ali nos meus fundos imobiliários, nas minhas ações, nas boas empresas e bons fundos imobiliários. Não estou buscando maximizar yield ou crescimento, né, nessas classes de ativo, porque agora, com um momento de muita incerteza, você tem muita coisa boa, muita coisa mais segura, muita coisa mais sólida para investir para o longo prazo. Tá legal? Então, é isso que eu estou fazendo com o meu dinheiro. Avalia tuas classes de ativo, vê onde é que você está colocando ali e dá essa balanceada na tua carteira, escolhendo sempre bons ativos, ações, quanto nos fundos imobiliários. Cripto, eu também tenho comprado um pouquinho de cripto, tá? Tô deixando ali na minha carteira sempre um pouquinho de cripto, também uma compra pequenininha aqui e a outra ali. Tô esperando para ver um pouco o que vai acontecer com o Bitcoin. A expectativa é que tenha uma alta aí no curto prazo, mas como a gente tem muita coisa, vamos dizer assim, menos volátil nesse momento, eu estou aproveitando essas outras oportunidades. Bom, o que mais que a gente pode falar? Se você é iniciante, se você está começando agora, ou se você tem um volume de dinheiro pequenininho, primeiro, se você tem a sua reserva de emergência montada, legal, show de bola, pode avaliar aí outros investimentos, mas estuda bem para você saber o que está fazendo. Não adianta você aproveitar para comprar fundo imobiliário que você está escutando todo mundo falar que está barato e ele volta a dar uma caída de 10% ali na frente, você vende tudo tomando prejuízo, tá? Então, avalia se você conhece bem o que você está comprando, a classe de ativo, o tipo de ativo, o ativo específico, antes de sair fazendo doideira por aí. Se você não tem uma reserva de emergência ainda, esse é o melhor momento para você montar. Por quê? Porque o teu Tesouro Selic, aquilo que é super líquido e seguro, onde você deveria ter a sua reserva de emergência, está te pagando uma taxa legal. Então, para que você vai se arriscar, sair buscando outros produtos ao invés de montar primeiro a tua reserva ali, sabe? Monta primeiro isso, aproveita o bom momento que a gente está tendo em termos de taxas de renda fixa, de tesouro e tal, para montar a tua reserva de emergência, para compor o seu portfólio mais seguro, e aí depois você começa a pensar em outras classes de ativo, tá bom? Pessoal, a gente volta daqui uns dias a falar da Selic, quando sair a ata, para a gente olhar a perspectiva futura, falar um pouco sobre isso também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Manda para alguém que está precisando escutar isso, que se assustou um pouco com essa alta aí, tá legal? Compartilha com as pessoas, deixa o seu joia, ativa também o seu sininho para você ser avisado de outros vídeos, deixa as suas perguntas. A gente tem tido poucos comentários no vídeo, deixa a tua pergunta aí que eu volto a responder num próximo vídeo, tá bom?
Abraço, até a próxima e fiquem com Deus.